Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Davi era alguém que conhecia a figura pastoral. Em primeiro lugar, porque ele era um pastor e conduzia as suas ovelhas. E é muito interessante você entender que na região dos arredores de Jerusalém existem muitas montanhas e vales. O Vale da Sombra da Morte era uma região especificamente que ligava a Jerusalém à cidade de Jericó. Por ser cercada de montanhas e vales, era uma região muito escura, onde os ladrões ficavam escondidos para assaltar as pessoas que passavam por lá. O pastor Davi precisou passar pelo Vale da Sombra da Morte muitas vezes, porque quando em determinado momento do ano, em determinada época do ano, faltam pastos verdejantes ali no território de Jerusalém, os pastores migravam por essa estrada. Muito bem, nessa estrada escura, as ovelhas não têm condição de enxergar o caminho. Elas eram guiadas única e exclusivamente pela voz do pastor. É interessante, outro dia atrás, eu recebi um vídeo em que um pastor chega para dar de beber às suas ovelhas. Ele está num lago e ele chega com, sei lá, entre 50 a 100 ovelhas. E depois chega um outro pastor com um número imenso também de ovelhas que se misturam. E ainda chega um terceiro pastor e eles ficam ali conversando. E eu pensei comigo, como será que eles vão fazer na sua despedida para separar as ovelhas? O que aconteceu foi muito interessante, porque no final o primeiro pastor que havia chegado, ele gritou "Uou!" e as ovelhas todas o seguiram. Todas aquelas ovelhas que eram suas percebiam a sua voz, conheciam a sua voz e saíram com ele. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, de que ele conhecia as suas ovelhas pelo nome e que as suas ovelhas conheciam a sua voz? A figura pastoral entre Deus e os homens é uma figura muito profunda, principalmente quando você pensa que Davi conhecia o que era amar as suas ovelhas, o que era cuidar das suas ovelhas. Davi sabia o que era não deixar nada faltar para as suas ovelhas. E é por isso que ele tinha consciência de que Deus, sendo o seu pastor, ele não daria tudo aquilo que ele quisesse, mas ele daria tudo o possível para suprir as suas necessidades. Que da mesma forma com que ele cuidava das suas ovelhas, levando-as por pastos verdejantes, que o Senhor, que é o bom pastor, também o guiava por pastos verdejantes. O pastor Davi sabia o que era refrigerar a alma das suas ovelhas. Assim é Deus, quando nós estamos angustiados, deprimidos, tristes, Ele refrigera a nossa alma e Ele nos guia por um caminho de justiça. E aí, mesmo quando estamos por um vale de sombra e de morte, mesmo quando nos sentimos perdidos, mesmo quando tudo está escuro, Deus é aquele que nos guia por sua voz. Por isso a espiritualidade da sombra da morte é a espiritualidade que é guiada pela voz do pastor. O Senhor é aquele que usa o seu cajado para nos resgatar das situações mais difíceis da vida. O Salmo 23 também expressa que Ele prepara uma mesa de honra diante dos nossos inimigos. Algumas vezes nós sofremos injustiças na vida. Algumas vezes os nossos inimigos depõem contra nós, inclusive de forma mentirosa. Mas quando a gente anda na presença do pastor, a gente crê que no dia certo Ele faz a sua própria justiça e que Ele nos coloca num lugar de honra. O Senhor é aquele que unge a nossa cabeça com óleo. O Antigo Testamento, a figura do óleo é a representação da unção com o Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo de Deus unge a nossa cabeça, assim Davi usava o óleo para curar as suas ovelhas. Por isso, a espiritualidade do Vale da Sombra da Morte é aquela que reconhece que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a promessa para a igreja. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por último, ele diz, habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Por isso eu me alegro na presença de Deus,
por isso eu amo celebrar a Deus entre os meus irmãos em uma igreja, mas eu também amo celebrar a Deus no meu íntimo, na minha casa, no meu lugar secreto, porque eu sei que a bondade e misericórdia de Deus me seguem todos os dias e porque eu entendi, mais do que casa de Deus, que é a igreja que nós chamamos, de que o meu coração é casa de Deus. Que você consiga experimentar, viver a espiritualidade da sombra da morte. Nós que vivemos em um tempo em que o sofrimento é tido como algo ruim e que nós batemos recordes na venda de analgésicos, que o seu sofrimento, que o seu vale da sombra da morte possa te levar para a direção do eterno, do sagrado e ter experiências com Deus como seu pastor, assim como Davi pastoreava suas ovelhas.